Olá, pessoal. Tudo bem? A nossa vida requer muito mais do que apenas entender, do que apenas conhecer, do que apenas saber. Será? Como então nós podemos agir? Como então podemos nos posicionar perante a esse mundo em que cada vez mais mudanças estão à nossa frente, para que nós então não permaneçamos estáticos, alienados, desorientados? É interessante que quando criança, em grande parte das vezes, nós temos as nossas famílias, temos os nossos pais, mães, que sempre nos orientam para que a gente possa então nos desenvolver cada momento da nossa vida. Eles nos ensinam a caminhar, vão colocando ali o nosso pezinho, e primeiramente a gente cai muitas vezes, começa a engatear, até chegar o momento em que nós vamos realmente ficar firmes, de pé. Mas é interessante isso, que nós sempre temos que ter uma orientação, sempre temos que ter uma bússola, um direcionamento, para que nós possamos então desenvolver a nossa caminhada. E é interessante que isso não vale apenas enquanto somos crianças, enquanto somos adolescentes ou até inexperientes ainda com a vida. Sempre é necessário agirmos com uma orientação, algo que mostre para a gente o caminho, que a gente possa ser iluminado por esse caminho. Assim como se fosse uma bússola daquele barqueiro, daquele navio em alto mar, em que ele está buscando aquela direção para chegar a seu destino final. Vale dizer ainda que, se preciso que nós tenhamos muito mais do que conhecer, porque conhecer muitas vezes quer dizer apenas entender algo. E apenas entender, isso não quer dizer que vai fazer com que a gente saia desse passo, saia desse ritmo e a gente possa realmente atingir qualquer objetivo. Interessante, ao que nós trazemos aqui, a ideia de que temos que ter muito mais do que inteligência, mas com certeza se faz muito importante a sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria cada vez mais tem sido importante para nós, pois ela faz com que a gente possa entender as nossas falhas, faz com que a gente entenda as falhas dos outros e assim a gente possa se corrigir para que a gente possa caminhar num caminho mais certo, num caminho onde a nossa flecha vai atingir ao alvo, independentemente das arestas que estão ao nosso redor. A sabedoria hoje também é interessante. Ela tem sido muito trazida num sinônimo de inteligência emocional, que é justamente isso, nós não andarmos, não respondermos ao que acontece com a gente apenas de forma impulsiva, de forma imediatista, de forma em que nós não vamos pensar, vamos agir de forma precipitada. E quando é assim, o que acontece? O que acontece? Muitas vezes a gente tende a se arrepender sobre os nossos atos, sobre as consequências que aqueles atos vão provocar em nossa vida. Interessante que Salomão, um personagem bíblico, ele também, quando foi governar Israel, ele chegou para Deus e Deus ficou surpreso, porque Salomão, ele chegou e falou: Deus, eu vim aqui, mas eu lhe peço sabedoria, lhe peço muito mais que conhecimento, mas sabedoria para poder governar esse povo de Israel. E Deus, na sua infinita sensibilidade, chegou então para Salomão e disse: você poderia ter me pedido riquezas, poderia ter me pedido vida longa, poderia até ter me pedido a morte dos seus inimigos, mas não. Você pediu sabedoria. E assim eu lhe darei muito, mas muito mais. Lhe darei sabedoria, lhe darei honra, lhe darei muito mais riquezas.
você será um grande rei, se não o maior dos reis. E assim foi com Salomão. É interessante que, assim também, com um outro rei, mas agora esse rei totalmente diferente, um rei que era conhecido por maldade, ele sempre, quando sabia que um prisioneiro ia ser executado, e ele então chegava, ele ia até a cela daquele prisioneiro um dia antes, na véspera, e falava para ele que ele então chegaria para ele para trazer uma proposta. E na verdade, o prisioneiro próximo que iria ser executado, iria ser condenado à forca, era justamente um sábio curandeiro. E ele estava sendo executado justamente porque a população estava dizendo que ele era mais sábio do que este rei malvado, diferente totalmente do que foi o rei Salomão. Era um rei sádico, um rei que buscava maldade, queria trazer uma esperança falsa para os seus prisioneiros que nunca conseguiam, então, reaver a sua liberdade. Nesse sentido, ele chegou para esse sábio curandeiro e falou que iria trazer para ele ali 2 papéis no dia seguinte, em que um desses papéis estaria escrito vida e no outro morte. E, de acordo com o que ele escolhesse, aí então seria executada a sua sentença. Até aquele momento, o sábio curandeiro pensou que 100% daquilo ele teria realmente que ser condenado à morte. Mas com essa proposta desse rei, ele já entendeu que ele teria a partir de agora pelo menos 50% de chance de não ser executado. Então, mais tarde, já na cela, já com outro colega de cela, este sábio curandeiro conversava com outro companheiro de cela que disse: na verdade, esse rei, como você já sabe, ele é malvado mesmo, e você acha que ele vai trazer 2 papéis? Não, todos os 2 papéis que ele trouxer estará escrito morte. E realmente, essa será a sua sentença. Não há outro jeito. Ninguém nunca conseguiu sair disso. Mas naquela hora, o que aconteceu? Este sábio curandeiro, ele danou a rir e ele se explodiu de felicidade. E o seu colega de cela ficou assim: meu Deus, esse aí ficou louco. Agora sim, eu vou dormir, vou virar para o outro lado. Mas na verdade, este sábio curandeiro teve uma grande ideia. Uma ideia bastante sábia. No dia seguinte chegou então o rei, voltou-se para esse possível sentenciado à morte e falou: aqui está a minha proposta, aqui estão os 2 papéis dobrados, pode tirar. O rei então levou a mão para esse prisioneiro, esse sábio curandeiro, e ele o que fez? Imediatamente pegou um dos papéis e engoliu, colocou na boca e engoliu. O rei ficou furioso e chegou para ele e falou: olha só, você, seu idiota, seu tolo, como agora nós vamos saber que papel você escolheu? E ele disse: mas, majestade, para saber agora qual papel eu escolhi, basta ver o que está em vossas mãos. Naquele momento, o rei compreendeu que não haveria outra alternativa senão agora libertar esse seu prisioneiro, porque senão todos agora desmascarariam este rei. E a nossa vida, nós compreendemos que também acontecem situações assim, em que nós somos submetidos a testes, que existem pessoas que querem agir com maldades, com sadismo, com tirania para conosco, e a gente tem que buscar agir assim. Como? Com sabedoria, muito mais do que inteligência, para que nós possamos sair disso de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais inteligente, não é verdade? Existe quem diga que aqueles que agem com certeza com inteligência, muitas vezes eles vão reconhecer no seu erro e nisso ele não vai mais errar porque ele errou. E alguns dizem que isso é inteligência. Outros dizem que sabedoria é quando você vê no outro o erro e a partir daí você não precisa errar para então, a partir dali, agir com certeza, de forma assertiva. E além disso,
né, outra frase que nos traz bastante sabedoria é nós compreendermos que pessoas que são comuns falam de coisas. Pessoas que falam de pessoas podem ser consideradas pessoas medíocres. Pessoas que falam de ideias, que trabalham ideias, são consideradas pessoas sábias. E é nesse sentido que nós viemos trazer a ideia de que nós temos que buscar essa sabedoria, esse reconhecimento do que está à nossa volta, para que nós não precisemos errar, mas que a gente possa se desenvolver, buscar na nossa existência muito mais que inteligência, buscar muito mais sabedoria, para que assim então nós possamos ter muito mais honra, muito mais vida longa, muito mais riquezas em todas as áreas da nossa vida. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Então nós nos encontramos, se Deus quiser, da próxima vez. Que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Não haja precipitadamente, haja com sabedoria. Então, pessoal, até mais. Tchau!